E agora, cara, a gente vai vir para uma pauta que é a mais importante aqui da live. Aí, o grande vereador João Bétega, que foi expulso do MBL, ele veio com uma teoria, cara, sensacional sobre a morte do Charlie Kirk, que é um negócio Não, gente, de explodir na sua cabeça. Eu acho que esse aqui não é o vídeo completo, porque ele tirou o vídeo completo do ar depois da vergonha que ele passou, mas eu acho que vai dar pra gente dar uma risada, vai dar pra gente rir um pouquinho aqui. Então vamos ver essa teoria aqui espetacular desse vereador. Assustador. A morte do Charlie Kirk pode ter sido planejada e a verdade sobre isso é um segredo que não querem que você descubra. Fica até o final que isso vai explodir a sua mente. E se eu te disser que toda a tragédia do Charlie Kirk já aconteceu, exatamente igual, há 27 anos. Tem um filme de 1998 chamado Snake Eyes, estrelado por Nicolas Cage. Nessa história, um político chamado Charles Kirkland leva um tiro de sniper exatamente no mesmo local onde o Kirk foi atingido. O que é mais bizarro é que isso acontece num evento público, assim como foi o assassinato de Charlie Kirk. É difícil de acreditar, mas na cena de abertura do filme, um cartaz mostra que o evento aconteceu no dia 10 de setembro, o mesmo dia em que aconteceu a morte de Charlie Kirk anos depois. E parece piada, mas a luta principal do filme foi com um boxeador chamado Tyler, o Executor. E o nome do bandido que assassinou Charlie Kirk na assustador. A morte do Charlie Kirk, cara, pode ter... E aqui, se a gente vai seguindo, é que eu não tenho, acho que eu não tenho mais o vídeo completo, mas ele vai conectando umas coisas, daqui a pouco ele fala assim, não sei o que, no filme tem alguma, fala assim, lá na palestra do Charlie Kirk tinha pessoas com cartaz de cobra e não sei o que, e esse ano de 2025, no calendário astronômico mentira, velho. o ano da cobra, e aí ele fala, e tem o número 7, e aqui a gente tem o 7 mais 7, e no, cara, ele é muito doido. Eu fico imaginando, tipo assim, tá lá o vereador no seu gabinete, né? Ele chega assim, galera, Que cara patético. a gente tem uma pauta muito importante para Curitiba hoje. A gente vai desmascarar a farsa da morte do Charlie Kirk. Ô, velho, sabe o que eu tô pensando aqui? Eu não tenho esse talento, mas a gente podia ter aquele talento de imitar os caras, tá ligado? Eu Assim, também não tenho. eu não tenho esse talento. Tipo assim, nós vamos desmitificar a morte do Charlie Kirk. Mas tá igualzinho. Não, eu sou péssimo nessas coisas. Mas é isso, tipo assim. Isso é a sua opinião. Cala sua boca, tipo assim. Não, vamos lá. Além de você chegar nesse nível de astronomia aí, né, da parada, qual que é o ganho disso, sabe? O que vai mudar na vida do curitibano médio com o cara ter se inspirado no filme, se é que, vamos supor que ele tivesse se inspirado, sacou? E, tipo assim, qual que é o resultado prático? O resultado prático é uma violência política contra um cara que fomentava o discurso aberto, um discurso bem apontador de algumas hipocrisias, tal, dentro das universidades que foram notoriamente utilizadas por pautas woke nos últimos anos, tanto é que várias delas perderam patrocínios, não sei o quê. Eu não lembro exatamente qual, mas grandes universidades americanas, inclusive, demitiram reitores, colocaram notas oficiais pedindo desculpas contra alguns abusos que eles fizeram, sabe? E aí, assim, o fato é, depois de uma escalada de violência política contra a direita, lá nos Estados Unidos, culminou-se na morte do cara. Isso foi planejado, baseado no filme ou não? O cara morreu, pô. Tipo assim. Sim. Não, mas essas teorias, o pessoal tá querendo usar essas teorias aí que ele passou no vídeo para falar que a morte dele foi uma farsa, tipo igual o Michael Jackson.
Tipo assim, as pessoas começam a criar essas Tá teorias, tipo assim, como zoando. se... Não. Eles estão querendo, tipo assim, como se fosse armado e não sei o quê, e papapá. Mas o ponto eu acho que é justamente esse, tipo assim, cara, o que isso tem a ver para um vereador de Curitiba, sabe? E eu acho que para conectar também com o que a gente tá falando ao longo da live, é tipo assim, cara, olha a diferença do MBL aqui. Assim, se o MBL fosse igual a todos os outros, esse cara ainda estaria no MBL. Por quê? Porque ele tem um cargo político. Mas ele se elegeu com apoio à base do MBL. Depois de eleito, o grupo viu que, cara, ele era um farsante, ele era um completo inútil como parlamentar, e Ele ele dava foi sinais expulso. e depois de eleito ele Exato. mostrou as barras, né? Não, ele foi expulso. Tipo assim, cara, não existe nem um partido político, nem um grupo político que expulsa um cara eleito, que tem uma cadeira, que tem poder, que tem verba. E o Isso MBL foi muito fez isso. legal à época, porque aí deixou aquele recado assim, cara, nós, do MBL, não jogamos com as suas regras. Exato. Ó quem chegou aí. Minha noiva tá aí vendo a live. Ah, que massa. Mas, cara, tipo assim, eu vejo isso aqui como algo muito positivo. Infelizmente, a gente colocou esse cara Sim, a numa gente cadeira de colocou vereador. Power, investiu e deu Exato, certo investimos. nisso. Fez pessoas confiarem em votar nesse cara, mas foi um erro. Mas eu vejo que é tipo assim, que às vezes as pessoas falam, mas o MBL só critica, o MBL não traz solução, embora isso é uma mentira, tipo, existem 4 livros escritos e tá saindo um 5º só de solução. Nenhum outro tem isso, mas vamos supor que isso fosse verdade, o MBL só critica e não traz solução. Cara, o que o MBL critica nos outros grupos políticos, seja o petismo, seja o bolsonarismo, quando aconteceu dentro, a gente agiu diferente. Ou seja, tipo assim, eu vou pegar um caso de um vereador também, o filho do Bolsonaro, o Renan Bolsonaro. Cara, foi eleito na mesma época que o Bétega, Sim. completo idiota igual o Bétega em questões parlamentares. Eu acho que é até pior se você for pegar as falas, que os vídeos no plenário lá de Balneário Camboriú, acho que ele é de lá, né? Uhum. Só que, de um lado, o MBL elegeu um cara idiota e competente e falou, cara, você está fora do movimento. Você, tipo assim, você está traindo o que o movimento prega e você está fora. Expulsou o cara. Mesmo Pra que ganhar eu, de o graça. MBL, esteja perdendo em te demitir. Exato. O MBL não ganhou em questões de capital político, não ganhou nada, só perdeu. Mas agiu de forma correta. Você não vê o mesmo acontecendo do lado do bolsonarismo. O cara, pelo contrário, ele tava esses dias aí falando, aí pessoal, vou sair para deputado federal, beleza? Votem em mim porque eu sou filho do Bolsonaro. E, cara, eu acho que tem chance desse cara ganhar. Essa é a principal diferença, entendeu? Tipo assim, o MBL critica, mas ele faz o certo quando necessário. Entendeu? Acho que o problema... A história do Bétega ainda vai render, porque eu não, tipo assim, talvez ele saia candidato a deputado, né? E dificilmente vai vencer, porque ele não tem capacidade intelectual para isso. Porém, não vencendo, em 2028 ele sai novamente para a reeleição, né? Lá em Curitiba. E ele vai tomar um ataque de um cara do MBL, da missão. Pode anotar, mano. Pode anotar. Cara, assim, eu acho que ele nem deve sair para deputado federal no que vem. Porque ele sabe que ele não vai ganhar, cara. Ele só ganhou por causa do MBL. Foi o MBL que fez campanha para ele. Quem votou nele foi o pessoal do MBL, que o núcleo lá em Curitiba é bem forte, né? E, cara, eu acho que ele nem consegue se reeleger para vereador, não, em 28. Não, vai tomar um ataque. Sabe por quê? Porque agora toda a força política de militância que o elegeu vai estar empregada em eleger novas pessoas e que dessa vez sejam boas, né? E ao mesmo tempo vai estar empregada em demonstrar o quão ruim ele é, o quanto Curitiba precisa que essas pessoas sejam substituídas. Exato. Tá bom? Não, Ou seja, agora a força vai vir contra. Ele vai tomar. E sem falar que um dos caras que trabalhavam no gabinete do Bétega, né? Porque para quem não conhece a história, só resumir aqui rapidamente, Ventura.
o Bétega foi eleito, né, lá em Curitiba como vereador, e como ele foi eleito no MBL, tinha pessoas da MBL trabalhando no gabinete dele. Só que aí, cara, ele começou a fazer várias coisas erradas depois que virou vereador. E o pessoal que trabalhava com ele no gabinete, sim, recebendo salário de 9, 10, 15, 20 mil reais por mês. Variava de 9 a 19. Exato. Todos os 9, eram 9 pessoas, pediram demissão para ficar desempregado. Não é que eles iam ganhar alguma coisa. Pediram demissão e expulsaram o Bétega do movimento. Né? E assim, isso é um caso assim único no Brasil, não existe um caso semelhante. E uma dessas pessoas que trabalhava no gabinete do Bétega agora é pré-candidato para o governo de Santa Catarina, né? Curitiba fica? Ou Paraná? Não, Paraná. É pré-candidato para o governo do Paraná através do Partido Missão. Então, eu tipo vi ele assim. num discurso bem fervoroso, né? Então, assim, esse cara, vamos supor que o Bétega seja maluco de tentar sair deputado federal no que vem. Ele vai apanhar muito, cara. Porque, assim, um pré-candidato para governo tem muito mais mídia do que agora um pé rapado do bolsonarismo que tá entrando aí no final da onda, que é o Não, Bétega. decadência tá falando. Véi, isso é muito louco, cara. Porque por mais. Caralho, isso só demonstra o quão burro ele é. Ele é tipo a galera que compra ação na alta. Sim. Não, é tipo assim, é o cara que comprou uma Magazine Luiza a 200 conto. É o Beto, é isso, tá ligado? É. Ele é isso, ele entrou no bolsonarismo quando o bolsonarismo estava caindo, pô. Ele já chegou no topo e tchau. Não, mas até quando aconteceu esse negócio eu comentei que tipo teve o Bétega e depois teve um cara do Rio Grande do Sul que saiu para ir pro bolsonarismo. E eu falei assim, cara, de verdade, eu não entendo em 2025 um cara sair do MBL para ir pro bolsonarismo, porque tipo assim, pô, em Eu lembro dos caras, velho, eu fiquei 2022. chateado com esse cara. Porque Não, eu mas acompanhava ele assim, pra caralho. não, também, mas assim, eu penso assim, cara, em 2020, em 2022, o cara sair do MBL para ir pro bolsonarismo, cara, estrategicamente, ótima decisão, porque o MBL estava perto de acabar em 2020, na pandemia. Entendeu? O cara, tipo, o Holiday saiu do MBL e foi pro bolsonarismo, pô, ele entrou, assim, pegando o crescimento do bolsonarismo. Uhum. Mas agora, em 2025, cara, não faz o menor sentido, porque hoje em dia, ao contrário, o bolsonarismo tá caindo e o MBL tá crescendo absurdamente. Tipo, a cada Cara, dia o MBL tá maior, velho, cara. tem um neguinho lá Entendeu? em Porto Alegre que ele até bate muito na. Como é que é o nome da mulher lá? Ali do Rosário, né? Aham, Ele tem vários vídeos dele, tipo assim, batendo boca com ela, expondo algumas hipocrisias dela. Ele era do MBL, de Porto Alegre, né? E aí, velho, do nada, eu vi um vídeo dele, literalmente prestando continência e falando não sei o que de capitão para Bolsonaro. O que tá acontecendo, velho? E agora, esse ano, tá? sim. Os caras são burros, tá ligado? Não. Mas, cara, eu acho que o bolsonarismo não dura 2 eleições pra frente, assim. Também, velho, também. Eu não Eu acho sinto que mais não isso, dura, não. não. Tipo assim, eu entendo a relevância que eles tiveram Sim. nos anos anteriores. O Bolsonaro, com certeza, foi, na época dele, lá, o político mais popular do Brasil. Sim. E transformou a vida do PL, transformou a vida. O Valdemar da Costa Ele fez Neto. um cara extremamente corrupto virar o maior conservador de direita cristão Pô, e e patriota, e sei lá o família, quê. e saúde, não Sabe? sei o O quê. cara tava preso junto com os piores Junto ladrões com do os caras do PT. Mensalão, porra. Aham. É, velho, o Valdemar é artista. Artista. E aí, assim, eu entendo a relevância que eles tiveram, mas, cara, tá dado a ser esquecido na história e ficar marcado na história como, talvez, o pior presidente do Brasil. Sim. Sacou? Cara, Essa é a história do Bolsonaro. e o pior é que, cara, ele tinha tudo na mão pra ser o melhor, né, cara? Tipo Assim assim, como o Lula, tá? Por isso que eu gosto muito dos dois, eles são muito parecidos. A não, história mas deles. eu digo assim, eu acho que ele ainda teve uma oportunidade maior que o Lula. Porque ele pegou, cara, tipo assim, o Brasil, a grande maioria do Brasil tava, tipo assim,
o que ele pautasse, podia ser a pauta mais impopular que fosse, iria passar. Quando ele entrou, em 2019. Só que aí ele entrou, cara, ele se afrouxou todo para a esquerda e para o sistema. A gente sabe por quê, né? Não, Para bizarro. defender a família dele lá. Sim, sim. E isso foi muito legal, cara, porque eu estava nessa época, pouco tempo atrás, num círculo social onde o patriarca lá da família, ele, ele é coronel do Exército Brasileiro, reformado, foi convidado para trabalhar com o Bolsonaro, a família dele é toda bolsonarista e tal, mas ele não quis, porque na época ele falou assim, não, esse cara é inassessorado, não vou trabalhar no gabinete dele. E esse cara é muito sábio, tá? Foi fora. Aí teve uma vez que a gente estava no jantar, eu, ele, a esposa dele, a filha dele, e tava surgindo, né, a gente tava, pô, isso ano passado, eu tava começando essas conversas com eles sobre, mas não faz sentido, por que que o Bolsonaro tá, não aprovou o negócio lá do voto, da decisão monocrática, por que que ele defendeu o STF? Não faz sentido. Aí eu fui na mesa e falei assim, eu sei por quê. Aí as meninas olharam assim, então me conta, né? Aí o próprio cara de lá de dentro, e foi chamado para trabalhar com ele e recusou, e era um cara que teve um passado bolsonarista, ele respondeu a mesma coisa que eu iria responder. Ele já sabia. Apesar dele ainda estar tirando o pé do bolsonarismo, ele ainda não tinha se desvinculado totalmente como a gente. Sim. Ele falou assim, não, infelizmente é para proteger os filhos corruptos. É. As palavras dele foi tipo essa. Foi Exato. basicamente isso. Mas